Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Eduardo Gabardo. 1h05, muito boa tarde, estamos no ar com Sala de Redação desta segunda-feira de carnaval e com muita coisa pra gente debater aqui no programa, a rodada do final de semana e especialmente o que vem pela frente. O jogaço do próximo domingo é uma final no Maracanã, Flamengo e Inter. Inter 69 pontos, Flamengo 68. O Inter pode ser campeão brasileiro no próximo domingo. E o Grêmio, que ontem perdeu, mas que tem a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras pela frente. Tem muita coisa pra gente falar hoje no programa. A hora certa, 1h06, de Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos, especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Bom e barato não existe. Com o sistema de silos FIDA, barato é ter bom custo-benefício. Os silos de argamassa FIDA otimizam a produtividade da obra, diminuem o desperdício de materiais, racionalizam o canteiro de obras e economizam mais de 600 sacos de papel a cada abastecimento, garantindo alta eficiência da produção até a logística. Um sistema feito para obras inteligentes, muito mais rápidas, simples, sustentáveis e modernas. Solicite o seu através do vendasfida@fida.com.br. O programa hoje tem o Guerrinha, tem o Maurício, o Diogo, o Davi Coimbra, o Leonardo Oliveira, o Duda Garbi, o Malenotti, time completo, né? Numa grande segunda-feira de carnaval. Ô Guerrinha, há pouco você estava falando em esportes ao meio-dia, né? Sobre a projeção de escalação do Inter. Vem pela frente um jogo que é uma final, Inter e Flamengo no Maracanã. E eu acho que é consenso que o Flamengo tem o melhor time do Brasil, talvez da América do Sul, embora não tenha sido campeão da Libertadores. Mas o Inter pode ser campeão domingo e lá no Maracanã, Guerrinha? Pois é, Gabardo, se apresentou essa possibilidade. E se a gente for para o lado matemático, eu estou tirando o lado técnico, fecho completamente a questão contigo. Acho que o Flamengo é o melhor time, sim, da América do Sul. Andou se atrapalhando muito no Campeonato Brasileiro, perdeu pontos, troca de técnico, beicinho daqui, um montão de coisas. É um apanhado de estrelas e não é fácil lidar com tantas estrelas assim. O treinador passado, o Domi, se atrapalhou, o Rogério demorou um pouco mais para encontrar a medida correta, e isso acabou afetando o Flamengo, que perdeu alguns pontos imperdíveis, principalmente dentro do Maracanã, né? Vamos lembrar que o Flamengo não ganhou do Bragantino, nem no turno, nem no retorno. Não, o Flamengo tem time para ganhar do Bragantino no turno, no retorno e no subturno. E o Inter, ao contrário, o Inter engatilhou uma sequência de jogos que lhe possibilitou chegar aonde chegou. E olha como chegou bem. O Inter vai para o Maracanã jogando por 2 resultados, por isso que eu falei matematicamente, o Inter está mais perto de ser campeão. Claro que o Flamengo é o favorito ao jogo, mas precisa confirmar. Se o jogo terminar como vai começar, o Inter decide dentro da sua casa, no mínimo, contra o Corinthians. E aí, aí os holofotes passam todos para o Beira-Rio. Então eu acho que o Inter chegou num ponto que precisa acreditar que dá. É difícil? Mas é uma decisão, Gabardo. E a gente está vendo aí acontecer decisões do que pouco futebol, a gente viu Flamengo, a gente viu Santos e Palmeiras recentemente, a gente viu o Mundial de Clubes agora, né? Espetáculo é muito difícil de acontecer. É um jogo pegado, é um jogo de marcação, de ocupação de espaço, de mordida. E para quem joga por 2 resultados, eu acho que é uma pequena, mas é uma vantagem. Sem dúvida. Tem outro detalhe nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro que me parece importante. É claro que a briga está entre Inter e Flamengo, mas o São Paulo, a partir do momento que venceu o Grêmio ontem, se o São Paulo ganhar os 2, o São Paulo tem um jogo a menos, se o São Paulo ganhar os 2 jogos que tem, contra o Palmeiras e contra o Botafogo, São Paulo vai a 68. E a última rodada é São Paulo e Flamengo, no Morumbi.
São Paulo pode chegar vivo na última rodada, brigando também pelo título do Campeonato Brasileiro. O que até é bom para o Inter, porque o São Paulo pode jogar a sua vida contra o Flamengo, que é um adversário também, né? Na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Ou seja, a gente pode ter uma última rodada absolutamente espetacular deste Campeonato Brasileiro. O Diogo Oliveira, Diogo. Oi. Rodinei, o Inter tem que pagar 1 milhão? E quem é que tem que ser o zagueiro no lugar do Cuesta? Eu acho que não. Acho que o Rodinei não justifica R$1 milhão, embora ele até esteja em alguns momentos fazendo bons jogos, né? Mas acho que não é um jogador para o Inter gastar R$1 milhão por um jogo. Ainda que com a ausência dos dois zagueiros seja importante ter um lateral que está jogando há mais tempo, experiente, mas eu acho que o Heitor tem o mesmo nível, até pode jogar até mais do que o Rodinei. Mas, Douglas, será que não pode acontecer o seguinte? Deixa eu levantar uma possibilidade aqui, conhecendo o futebol como a gente conhece. Será que daqui a pouco o Inter não pode colocar o Rodinei, aí depois ver o que acontece, né? Se for o campeão, paga R$1 milhão. Agora, se não for, pô, Flamengo, vamos conversar. Será que não dá pra gente negociar isso aí? Né? Será que não pode acontecer isso? Bom, é uma questão, né? Não tinha nem pensado nisso, te confesso assim com toda a sinceridade, porque não é uma questão legal, né? Não sei se é um acordo ou está no contrato, quebra de contrato, não sei que implicação isso pode ter, além de uma querela judicial dos dois times, mas eu sinceramente acho que o Rodinei não é para tanto assim. A questão do zagueiro, bom, ali de fato é muito grave, aliás, esse é o grande prejuízo que o Inter teve no jogo com o Sport, porque jogar sem os dois zagueiros, sem Moledo e sem Cuesta, e a gente vê que o Cuesta não é um jogador só de bola aérea, de antecipação, ele participa muito do jogo pelo chão também, às vezes esticando uma bola. Este é um problema grave que o Inter vai ter, porque os dois meninos ali jogaram poucas vezes, e talvez até isso interfira na estratégia do Inter para o jogo, né? Uma ideia mais protegida para dar suporte a esses dois zagueiros, é um quebra-cabeça ali que o Abel vai ter que enfrentar. Porque só se defender contra o Flamengo não funciona. A gente já sabe que não funciona. Agora, o Rodinei não vale toda essa incomodação. É bom, tá jogando bem até, é um jogador de força, tá fazendo o seu papel, bem feito até, mas o jogador que em tese o substitui, que é o Heitor, é um bom jogador também. Não sei se vale a pena entrar nesse tipo de conflito. Concordo com o Diogo, a ausência do zagueiro é muito mais grave, né? Agora, é assim mesmo o campeonato, né? Um sai por cartão amarelo, outro sai por lesão. É normal, tem que enfrentar essas dificuldades, né? Mas o Inter joga pelo empate também. O Flamengo é o melhor time, é o melhor, todo mundo sabe disso. Ninguém vai se enganar aqui. Mas o Inter tem plenas condições de pelo menos empatar no Maracanã. Ou até vencer. Eu acho que tem. Eu acho que o Rodinei o Inter tem que pagar. Né? Porque se o Inter não colocou o Heitor, que eu também, assim como o Diogo, reputo o Heitor com mais recursos, principalmente ofensivos, e o Heitor não vinha bem, se o Inter coloca o Heitor para jogar, o Rodinei para jogar, por confiar mais no Rodinei, porque acredita que ele tem mais experiência, que ele dá mais estabilidade, não é no momento decisivo, no jogo mais decisivo do campeonato, que o Inter agora vai abrir mão do Rodinei. Por coerência, o Inter tem, e acredito que o Inter vai pagar esse 1 milhão, Gabardo, até porque o Inter não tem o Cuesta, a zaga ela já está com o Lucas Ribeiro, não tem o Moledo, e aí tu teria uma zaga muito jovem, né? Embora eu acredite que o Abel, eu não descarto que o Abel recue o Rodrigo Dourado e faça uma dupla com Lucas Ribeiro e Rodrigo Dourado colocando o Lindoso no meio, isso não é de se descartar, porque ficaria uma zaga muito jovem do Inter. Se o Inter pagar 1 milhão para botar o Rodinei, na segunda-feira manda embora o Heitor. Está provado que o Heitor não pode jogar. Porque, olha, tu vai pagar 1 milhão para um jogo, para um jogador, tu tendo um menino que foi bem no turno contra o próprio Flamengo, que o Rodinei não jogou contra o Flamengo, aí segunda-feira tu chama o Heitor, diz, Heitor, toma aqui, ó, tenta a tua vida em outro lugar, tu não serve. Eu acho que não tem que pagar coisíssima nenhuma. O Heitor entrou, deu um gás pro Internacional, o Galhardo fez alguns gols de cruzamento do Heitor. O Heitor se comportou bem no primeiro jogo contra o Flamengo. Eu acho que é perda de dinheiro e de tudo. E outra coisa, não é, tu bota 1 milhão e é certo que vai ganhar ou não vai perder? Não,
Não, o Internacional não está nadando em dinheiro. Não tem que pagar 1 milhão, coisa nenhuma. Tu tira toda a moral do Heitor, que é um menino, é do clube e ali na frente vai valer dinheiro. Pois é, Guerra, mas é que o Heitor já está na reserva do Rodinei, né? Não vai mudar a situação do Heitor. Ele já foi colocado. Mas ele está na reserva para entrar quando o titular não tiver. Ele está na reserva, exatamente. Exato. Bom, então... se ele é tão bom assim, ele tinha que para isso que serve o reserva. Não. Se ele é tão importante assim para jogar a partida mais importante dos últimos, talvez, 15 anos do Inter, Guerra, ele passa a ser... Tá jogando. Ele passa a ser importante no momento que o titular não joga. O Danilo é reserva. Se o Lomba não jogar, o Danilo joga. Sim, mas é que o Lomba, o Inter não tem uma questão de empréstimo, né? Pois mas e como é que foi? Como é que foi no turno? Não, o Heitor vinha jogando. Aí o Abel optou pelo Rodinei. Não tem que pagar 1 milhão nada. Achou o Rodinei um jogador mais completo, sei lá, mais vigor físico, melhor marcação, mais experiência. Então, se o Heitor não tinha esses predicados que o Rodinei tem, o momento agora não é de economizar. Não, mas não adianta. O problema que o Inter espera 41 anos. Ô, Léo, o Abel pode achar, e tem todo o direito de achar, que o Rodinei é melhor do que o Heitor. É um direito dele. Agora, o Heitor, o Rodinei para jogar tem que pagar 1 milhão. Não tem que pagar 1 milhão. O Internacional vai ser protagonista nisso. Não tem que pagar 1 milhão coisa nenhuma. Ô, cara, se tu não tem o centroavante, não joga o reserva? Vai jogar o reserva. Eu acho que a única coisa que o Abel precisa pensar é improvisar na zaga. Eu não conheço o Pedro Henrique, não quero fazer injustiça. Talvez seja um baita de um zagueiro. Só que eu acho que ele está parado. Eu colocaria o Lindoso de zagueiro. Eu faria isso. Entendeu? Vamos ficar muito menino. Bom, vamos terminar com a meninada. Bota um malandro ali, bota um rodado ali, que é o Lindoso. É a primeira opção sempre do Abel. Eu faria isso. E outra coisa, o Heitor sabe da importância do jogo, entendeu? Que é a importância da vida dele. É que tem uma questão, Guerra, tem 2 pontos aí. Tá? Primeiro, ontem o Abel disse que o Rodinei é seleção. Se ele é seleção, ele é fundamental para o Inter. E ali no lado do Flamengo, é o lado do Bruno Henrique. É o lado que o Flamengo é forte, que o Arrascaeta cai muito por ali. Então, talvez seja o momento de colocar o jogador que o Abel acredita ser de seleção. Mas isso tudo aconteceu no turno, Léo. E jogou o Heitor. E o Flamengo não ganhou do Inter. Aconteceu. Mas eram outras hierarquias, era outro trabalho, era outro técnico. Mas eram os mesmos jogadores. Entendeu? Eram os mesmos jogadores. O que importa é jogador. Eu acho que é uma questão financeira, Guerrinha. São 2 laterais que se equivalem, já mostraram isso, né? O Rodinei no lance lá do Sport parou também, falhou, assim como acertou outras vezes. E em 2 jogadores que se equivalem, então no universo ali do Inter, acho que não há por que o Inter gastar R$1 milhão. Se fosse para um jogador assim hegemônico, um craque do time, tudo bem, era outra discussão. Mas não no caso do Rodinei. Eu queria colocar um outro ponto de debate aqui pra gente, que é sobre o Flamengo. Eu comentei ontem o jogo do Flamengo com o Corinthians, ô Gabardo. O Flamengo venceu com toda a justiça, tinha que vencer o Flamengo, o gol foi ajustado ali, o gol do Gabigol, mas foi um gol legal, né? O VAR acertou ali. Mas se a gente for ir para os números do jogo, o Flamengo finalizou 14 vezes, o Corinthians 11. Escanteios 4-3 para o Corinthians. Chances claras de gol, o Flamengo teve 5, o Corinthians teve 3. O que eu estou querendo dizer com isso? O Corinthians jogou muito bem. O Flamengo tenha sido melhor. Embora no primeiro tempo, especialmente, né, Davi, o Flamengo tenha tomado conta do jogo, poderia ter feito mais gols. Mas no começo dos primeiros 15 minutos, o Corinthians se impôs, Diogo. Isso. Nos primeiros 15 minutos chegou a ter 90% de bola o Flamengo, olha isso. Agora, no segundo tempo, o Flamengo perdeu um pouco de força física, e eu acho que aí é um ponto que o Inter tem que trabalhar fortemente, talvez o Inter esteja melhor que o Flamengo nesse aspecto, né? Mas não é aquele Flamengo do Jorge Jesus que tu via jogando e dizia, vai fazer um gol daqui a pouco e vai ganhar. Não é aquele time, não é um time invencível. Eu acho que o Inter tem que pensar nisso, para não adotar uma estratégia Atlético Paranaense, sabe? De achar que o Abner é o grande jogador do mundo e daí coloca o Marcos Guilherme para marcar o Abner. Quer dizer, tem que pensar uma estratégia, claro que não vai ser de atacar o Flamengo o tempo inteiro, mas não abdicar de atacar, porque quem faz isso dança com o Flamengo. E ontem, contra o Vasco, a estratégia do segundo tempo ela foi quase suicida, né? O pênalti do Cano, se entra, tiraria o campeonato, o Inter da disputa do campeonato, possivelmente. Tornaria muito difícil a vida do Inter, porque o Flamengo passaria na frente, né? Nos pontos. O Inter recuou demais, o Inter foi
foi reativo e o demais. O Vasco foi para cima com coragem, né? Mas aí, um time precário do Vasco. E o Inter ficou acantonado na sua defesa, praticamente. A entrada do Lindoso sinalizou para o Vasco, olha, vamos nos defender. No momento que tu tem Dourado e Lindoso, reeditando Musto e Lindoso lá atrás, aí o sinal para o Luxemburgo, o Inter vai baixar linhas, vamos para cima. E foi o que o Vasco fez. É que o Inter, o que o Inter fez? O Inter recua demais à espera de um contra-ataque. Aí o Edenilson fica, como disse o Davi, né, acantonado, só que lá na direita. O Edenilson se torna menos, é um jogador central no time do Inter, ele se torna menos. O Inter não tem saída de bola, porque não retém a bola na frente, porque o Yuri Alberto não é um cara que retém a bola na frente. E o Inter dá a bola pro Vasco. E aí, se a gente fizer um time na redação e der a bola pra gente, a gente ficar 45 minutos rondando a área do adversário, 1 hora vai acontecer de uma falha, como aconteceu. Porque o pênalti é um momento em que a bola é um bate-rebate e a zaga tá saindo e o Cano recebe livre. Né? Isso dificilmente aconteceria com todo mundo postado, mas é aquela história, o adversário está rondando, está tentando, não tem como suportar 45 minutos. O Inter adotou uma postura reativa, defensiva, cedo demais. O Inter poderia ter liquidado o jogo se voltasse com a postura do primeiro tempo, do começo do primeiro tempo, pelo menos. Mas eles não conseguem, né? O Inter tem um time razoável, vamos dizer assim. É que é difícil a gente fazer... assim, a gente o Inter não tem jogadores excepcionais. Assim, puxa, aquele baita jogador, tal, aquele, sabe, um craque, alguma coisa. Claro, é o Flamengo que tem esses jogadores, o Palmeiras em segundo lugar, tal. É um time bem treinado, que está há muito tempo junto, tem algumas boas valências e tal. Então ele tem que estar sempre no limite para ganhar. Tem que estar sempre no limite, tem que estar sempre com o esforço máximo. Se não tiver no esforço máximo, ele vai acabar cedendo, mesmo contra um time contra o Vasco, como aconteceu contra o Sport. Né? E a gente está vendo isso nesse campeonato, assim, né? Se a gente for observar time por time, são poucos os times que realmente assim, tu pode dizer, não, aqui está um bom time de futebol. Né? Tem o Inter, tem o Flamengo, tem o Palmeiras, e fica por aí. O resto tudo, o Atlético contrata, mas não consegue formar time. Né? O Grêmio mesmo, tem algum conjunto de bons jogadores, mas muitos veteranos, outros jogadores a gente vê que não tem condições de jogar no Grêmio, outros o Grêmio não tem reposição, contratou mal, e assim né? É um campeonato feito de times irregulares. É uma temporada maluca, né? É uma temporada que os times não têm tempo de treinar, é uma temporada que os clubes tiveram que se desfazer a toque de caixa de jogadores por questões financeiras. É uma temporada totalmente atribulada e o equilíbrio do campeonato mostra isso. Porque numa normalidade, a gente teria um Flamengo muito à frente dos demais pela qualidade do Flamengo. Mas o Flamengo também trocou de técnico, né? Trocou 2 vezes de técnico, uma antes de começar o campeonato e outra durante o campeonato. O Palmeiras, campeão da América, o Palmeiras tem muito mais opções, tem muito mais qualidade. Isso torna o campeonato equilibrado, né, Davi? Isso faz com que o campeonato ele fique aberto, o que é muito bom para nós, que estamos assistindo, agora que estamos trabalhando. O Rogério Ceni é uma decepção como técnico, né? Ele foi razoável lá, foi bem, não razoável, ele foi bem no Fortaleza, mas a gente vê que ele, inclusive ele tem dificuldade, parece assim, né, a gente olhando de longe, de enxergar o jogo, o que está acontecendo no jogo, no momento em que a partida está se desenrolando, né, não mexe bem, comete alguns equívocos, o posicionamento do Arão, aquele, por exemplo, jogando de zagueiro, ele é uma decepção como técnico. Pegou um baita no time. Ele não tem 100 dias no cargo. Que é? Eu acho, o Davi, Léo, se o Flamengo não for campeão, o Rogério Ceni cai certo. Se for campeão, ainda assim, olha, não sei se fica, hein? Pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas do Rio de Janeiro, o risco do Rogério Ceni sair do Flamengo ele é real. Mesmo em caso de título brasileiro, para ver o tamanho do descontentamento das pessoas lá com o trabalho do Rogério Ceni. O Malenotti está na área, hein, Malenotti? Olha, Gabardo, tô na área. Que segunda-feira de carnaval, tá hein, vivo, Malenotti? Malenotti. Eu achei que tinha morrido. Malenotti que tá com muito aí, fez muitos shows, não quer pagar a multa do Rodinei, hein, Malenotti? 1 milhãozinho só. Olha, Gabardo, eu vou te dizer que, né, a minha cabeça está fervilhando, né? E é difícil de sintetizar tudo aquilo que a gente vem pensando
para falar assim em tão pouco tempo aqui no Sala, né? Tipo assim, obviamente assim o torcedor ele e eu tenho esse dom assim de viajar além da conta, né? Eu já faço isso naturalmente nas estradas e tal, mas mentalmente eu também susto tenho. Que eu levei agora. Mas mentalmente eu também tenho esse dom, assim, eu consigo viajar mais do que a média, assim, né? Então eu entro num mundo delirante, né? E realmente, assim, ao mesmo tempo em que a gente acredita que seja muito possível finalmente colocar a mão na taça, tem o outro lado da moeda, assim, que faz a gente ficar angustiado, que faz a gente ficar nervoso. E hoje a manchete da 0 Hora diz, né, a uma vitória do Tetra, só que é uma vitória se for nessa próxima rodada, né? Porque não adianta o Saci deixar o cachimbo cair no Maracanã lá e o Flamengo ultrapassar, porque mesmo tendo uma vitória em cima do Corinthians, o título pode não vir, né? Então realmente é uma semana, olha, vão ser 5 salas de redação aqui que eu vou fazer, que realmente assim vai ser um eletrocardiograma assim o tempo todo, né? Porque eu ouço a opinião dos colegas. Sim, mas só o Inter pode ser campeão. Só o Inter pode, só o Inter pode ser campeão. Exatamente. Mas, Davi, eu estava pensando assim, quando eu era pequeno, isso seria até, né, se tu tivesse no meu lugar, tu escreverias com certeza uma coluna em relação a isso. Quando eu era pequeno, assim, eu me lembro que a minha avó me contava uma história que uma vez tinha num zoológico um leão. E eles colocavam, e lá nesse zoológico eles tinham a logística de colocar uns cachorros, né, uns cachorros, assim, enfim, né, isso aí quando eu era pequeno, enfim, nos anos 80, 70, 80, assim, e que eles colocavam uns cachorros pro leão, assim, pro leão abater o cachorro. Pro leão abater o cachorro de rua, sei lá, né, uns cachorros que eram recolhidos e eram jogados na jaula pro leão. O leão chegava lá e trucidava os cachorros, obviamente, né? Era um leão contra os cachorros. E essa história tá me batendo na cabeça porque é mais ou menos isso que tá para acontecer no Maracanã. É um duelo. Pessimista. Não, peraí, deixa eu terminar a história, Davi, até para tu poder escrever a coluna depois mais bem escrita, mais bem relatada do que eu vou falar. E aí eles colocaram um dia lá um cachorro, e o cachorro deu umas voltas no leão, cara, e se agarrou no pescoço do leão abaixo da juba, e ele ficou agarrado e o leão não tinha como se desvencilhar do cachorro agarrado na juba embaixo do pescoço dele. E aí o leão gritou, rolou no chão e tal, e o cachorro não se desgrudou. E os caras do zoológico vendo isso falaram assim, pô, esse cachorro aí é guerreiro. Aí eles foram lá, retiraram o cachorro e o cachorro passou a ser um amuleto do zoológico, assim, né? Passou a ser como é que chama? Talismã. Enfim, um talismã, assim, ele passou a ser do zoológico, assim, ficou sendo o cachorro do zoológico, e aí eu fico me lembrando dessa história e fico pensando assim, pô, a CBF é isso, cara, ela é um grande canil ali, um zoológico, onde tem 19 cachorros e um leão. Esse leão a gente sabe que é o Flamengo, pela estrutura, por tudo aquilo que o Flamengo tem no clube, né? Como clube, né? Como entidade. Mas tem 19 cachorros em volta que foram ali, deram umas mordidas na perna e tal. Pô, o Flamengo teve 8 derrotas nesse campeonato que em condições normais a gente acredita que não teria, né? Então é hora de no domingo, o nosso cachorro, nosso jaguara colorado, ir lá e se agarrar na juba desse leão e deitar esse leão e ser feliz, né? Se tá uma vitória desse título, então que seja a hora que esse cachorro cresça na hora certa e que aniquile esse leão aí. Pois é, o Duda, eu falei, o Duda tá com a gente também, hein? Eu falei sobre olha o sinal marcando 1h30. Eu falei sobre eu falei sobre uma possibilidade, e eu vou repetir aqui, que eu acho que é muito pouco provável, mas que não pode ser descartada. São Paulo tem 2 jogos a menos. Se o São Paulo ganhar do Palmeiras em casa e do Botafogo fora de casa, São Paulo vai a 68. Esse tá ganho já, né? Esse tá ganho já. Vamos combinar que tá, né?
Tá. Pô, o São Paulo fez um belo segundo tempo ontem na Arena, hein? É que o São Paulo tem o Palmeiras, né? Tem o Palmeiras que é duríssimo, né? São Paulo tem o Flamengo, né? Não, aí que eu ia chegar, Guerrinha. Se o São Paulo ganha em suma, do Palmeiras... o São Paulo está fora. Não, mas eu não estou dizendo que está dentro. Eu estou falando sobre a última rodada. Porque se o São Paulo ganha esses 2 jogos contra o Palmeiras, que é difícil, é muito difícil, né? Ontem o Palmeiras jogou muito bem. E ganha do Botafogo, que é muito provável. O Flamengo, entendi. Isso, é que o São Paulo chega com 68 pontos na última rodada e recebe o Flamengo. O que é bom pro Inter, né? Porque o São Paulo vai estar vivo na última rodada. Mas, Gabardo, o Inter não tem que ficar dependendo disso. O Inter tem que fazer a parte dele. Até agora tem que fazer a parte dele. Empatar pelo menos contra o Flamengo no Maracanã, o que não é nenhuma aberração. Nenhuma aberração. Entendeu? Faz do jogo uma guerra, como tem que ser. Uma guerra. Empatar exatamente, lá. E depois vamos ver aqui com o Corinthians. Ganhar lá. Isso. Se tá uma vitória, é essa vitória que tem que vir. Né? Se tá uma vitória do título, é essa vitória que o Inter tem que buscar com todas as forças que tem, já sabendo que vão estar desfalcados do Cuesta. Ou seja, realmente o Internacional, ele é o time das improbabilidades, né? Tipo assim, quando tudo se desenha contra o Inter consegue reverter um quadro. A gente já viu isso historicamente muitas vezes, assim como a gente sabe que o Inter também é o das improbabilidades de quando está tudo desenhado para dar certo, o Internacional consegue o contrário, né? Como foi a partida da semana passada contra o Sport. Cara, em nenhum momento, assim, ninguém imaginava que o Internacional não faria os 3 pontos, né? O próprio Sport entrou em campo já tentando negociar um empatezinho e o Internacional se atrapalhou. Então, por essa improbabilidade, com tudo na mão e não ter conseguido a vitória, é essa mesma improbabilidade que eu vejo agora. E o Internacional, Gabardo, ele tem uma dificuldade de jogar como favorito, jogar como... Né? Então, se realmente agora o Inter entra no Maracanã com o favoritismo todo para o Flamengo, isso pode ser uma chance a mais para o Internacional reverter esse favoritismo do Flamengo e conquistar um ponto, a vitória, que seria o ideal. 1h33, a gente tem que fazer o primeiro intervalo do Sala. Da volta vai ter o Maurício Saraiva também. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon. Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, como Aurora tem verão. Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Ô, Diogo, eu acho que faltou um aqui, Diogo. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi, você... Acho que o Diogo estava tomando uma água mineral, né? E aí eu peguei o Diogo Oliveira no contrapé. Mas é o Cicobi. Somos feitos de valores. Acontece, seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito. Voltou a voz. Aí. Mais crédito que o Abel com 338 jogos, o recordista de jogos comandando o Inter. Olha aí, é isso aí. No Vitrine da RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. Nós já voltamos com Sala de Redação para falar também de Grêmio. Olha, o Grêmio tem a final da Copa do Brasil pela frente. E mais sobre a grande rodada que vem aí com o Flamengo e Inter no Campeonato Brasileiro. Fique ligado, já voltamos com o Sala. 1h37, fibra sólida por natureza, tintas Killing, a tinta gaúcha. O conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade, escolha a Facate. Temperatura de 26 graus em Porto Alegre. Diogo Oliveira já tomou uma aguinha aí, Diogo, já tá bem, tá 100%. Vamos pro jogo, Diogo? Tô vivo, só para o ouvinte entender, quando tu me chamaste eu estava tossindo, e eu, idiota como eu sou, eu quis falar tossindo, só o cara muito burro para querer falar tossindo, aí deu o que deu. O que a gente não faz pelo Cicobi, hein, Diogo? Ficou diferente. Diferente. Mas deixa essa diferença só essa vez aí, Maurício. Deixa essa diferença aí. E aí, Maurício? Mas o Diogo já tá 100%. Tem uma tosse, mas já tá voando. Tá com tudo pro segundo tempo do Sala de Redação. Maurício,
Na primeira parte a gente falou sobre o Inter e agora a gente vai falar sobre o Grêmio, mas só queria uma opinião tua sobre o Inter. O Maurício que estava no Globo Esporte, eu estou apresentando o programa aqui com a RBS TV ligada na minha frente, né? E o Maurício estava brilhando na tela, no Globo Esporte. Eu acredito, elogio o seu, eu não vou discutir nunca, você se chama Eduardo Gabardo, e olha, eu vim sem furar sinal nenhum, com a velocidade padrão, é que aqui perto da minha casa na Zona Sul em relação à TV, é relativamente próximo e eu dei sorte dos sinais vermelhos, mas a agilidade da nossa operação, consegui entrar logo depois do intervalo da 1h30. E trânsito tranquilo, né? Segunda-feira de carnaval com trânsito tranquilo. Um trânsito de carnaval, né, Eduardo? Eu sei que o presidente Alessandro Barcelos era, digamos que, instado pelos seus pares, por conselheiros, talvez por parte da torcida, a dar a declaração que deu ontem institucionalmente, colocando o Internacional em relação à arbitragem, que está atento, que está preocupado, porque houve um pênalti que não aconteceu de fato, o Cuesta tomou amarelo e está fora do jogo. Antes o Patrick tinha tomado um cartão injusto, ficou fora do jogo de ontem. Mas eu juro para você que me ouve que eu não entro nessa vida. O presidente deve ter achado que era a hora de fazer isso e fez, mas eu não entro nessa vida. Porque árbitros e VAR vão errar e acertar a favor do Inter, contra o Inter, e eu não acredito absolutamente que o campeonato vai ser roubado pro Inter, vai ser roubado do Inter, porque essa expressão xepa de feira, rouba para lá, rouba para cá, desonestidade lá, desonestidade cá, o ataque à honra dos outros, dessa forma, assim, a Bangu, eu não faço. Eu prefiro tratar das razões de o Internacional ter um primeiro tempo de 20 minutos excelentes. Depois, estrategicamente, ele veio para trás, mas ao meu gosto veio para trás demais. E depois do intervalo há um erro estratégico, e isto sim tem que ser tratado. Um erro estratégico que eu não acredito que em pleno fevereiro de 2021 a gente ainda vai discutir Lindoso com Dourado juntos, como se discutia Musto com o Lindoso juntos, porque são o mesmo jogador, porque puxam o time demasiadamente para trás, porque não funciona, e o Inter passa o segundo tempo inteiro correndo riscos diante de um Vasco fraco, porém desesperado. E se o pênalti entra? Vai reclamar do VAR a vida inteira? Tá, esta é uma parte. Mas e a parte em que o Internacional é que chama o risco? Em que o Inter pensa errado o seu jogo? Não pode fazer isso contra o Flamengo. Contra o Flamengo é erro zero, Eduardo. Porque o Flamengo é o melhor elenco da América Latina, tem os melhores jogadores do Brasil, embora esteja sendo treinado de forma instável pelo treinador, é o melhor time do país, e você não pode errar contra o Flamengo decidindo um campeonato. Não tem apito nisso, tem estratégia de jogo, você não pode errar. E o zagueiro para domingo, Maurício? Eu votaria Pedro Henrique, o Felipe Duarte me fez essa pergunta, por quê? Por que Pedro Henrique? Porque o Zé Gabriel, eu já vi jogar recentemente, e ele perde com justiça a posição para o Lucas Ribeiro no corredor direito. Quando ele foi para o lado esquerdo, ele sofreu muito, porque ele já é um volante adaptado a zagueiro. Por que não esse jogador, pelo que eu acabei de dizer, por que não o Jussa? Porque o Jussa veio para cá, ele jogou de lateral esquerdo, ele jogou de volante, mas de zagueiro pela esquerda ele não jogou. E o Pedro Henrique é do lugar e é um jogador de qualidade de seleção brasileira de base. Se o Abel não confiar na personalidade do jogador, porque o Maracanã pode ser grande demais, o jogo pode ser grande demais, bom, aí talvez o Abel adapte o Rodrigo Lindoso ou o Dourado de zagueiro e o Lindoso ou o Dourado de volante. Um dos dois vai para a zaga, o outro fica no meio de campo, porque o Patrick está voltando contra o Flamengo. Bom, 1h42 do Inter a gente vai para o Grêmio, que ontem perdeu para o São Paulo, e eu acho que via Campeonato Brasileiro o Grêmio se complicou em muito, né? A tentativa de ter uma vaga direta para a Libertadores vai depender do título da Copa do Brasil contra o Palmeiras. O Davi Coimbra, é preocupante o que está acontecendo com o Grêmio? Dá tempo do Renato ajeitar esse time para a final da Copa do Brasil? Não, esse time, o time que jogou ontem, o time que vem jogando, ele não tem como ganhar do Palmeiras. Não tem como. Talvez não seja impossível, porque acontecem... Bom, 2 jogos é quase impossível ganhar, tá? Mas pode acontecer acidentes no futebol, né? Mas é bastante improvável. O time do Grêmio, ele é ilógico, se a gente for pensar em como se desenvolve o futebol moderno, ou mais ou menos moderno, ele é ilógico. Primeiro, o Grêmio se sustenta, esse Grêmio de toque de bola, que vem desde o Roger para cá, ele se sustenta em Kahneman e Jeromel, que são zagueiros excepcionais. O Jeromel, então, mais do que excepcional até.
que são os zagueiros excepcionais, que saem para o combate, que resolvem a situação quase que sozinhos, com alguma proteção e tal, quando tinha o Cortez pelo lado esquerdo, fechando, antes quando tinha esse Leonardo Gomes, que também é um jogador que sabe marcar e tal, o Ramiro ajudando, o Pedro Rocha ajudando e tal. Então, mas o Kahneman e Jeromel, com o Kahneman e Jeromel, tu pode jogar com um meio de campo menos atento a essas questões, digamos assim, de marcação, que sai um pouco mais. Sem Kahneman e Jeromel, como tem acontecido, o Grêmio fica extremamente frágil. Todos os zagueiros substitutos desses dois, nenhum deles consegue jogar sem uma boa proteção. Eles têm que jogar protegidos, esses zagueiros aí. E o Grêmio tem laterais. O lateral direito é um lateral que não sabe marcar. Os adversários sempre atacam por ali e sempre tem vantagem por ali. O Diogo Barbosa é um bom lateral, mas também não é exatamente um marcador. O meio de campo do Grêmio é um meio de campo com um jogador veterano, o Maicon, que nem tem condições físicas mesmo mais de fazer uma grande movimentação, um grande trabalho de marcação, embora ele seja genial para tocar a bola, para organizar o time. O Jean-Pierre é uma decepção completa em jogos importantes, completa, absoluta. Eu que escrevi, odes ao Jean-Pierre, tem que reconhecer que ele é um jogador que decepciona muito pela maneira como se comporta, pela participação dele na partida. Tem o Matheus, que voltou a jogar bem. E aí na frente tem um outro jogador veterano, um jogador, o Alisson, que não é exatamente um atacante agressivo e na marcação, às vezes, ele tem um pouco mais de contribuição, às vezes nem tanto, e o PP. Então um time que, pela lógica do futebol, ele não consegue, se diz assim, não, mas o Grêmio tem a bola e é assim que ele se defende. Não, depois chega uma hora que o adversário vai ter a bola. Aí o adversário vai entrar na defesa do Grêmio. O Grêmio tomou 2 gols do Botafogo, que é o pior time do campeonato, poderia ter tomado 4. Do Botafogo. Ontem foi ao natural que o São Paulo, no segundo tempo, dominou e fez seus gols. O gol do Luciano, passando pelo meio da defesa do Grêmio, é um gol de fim de feira, para usar a expressão que vocês usaram agora. O time do Grêmio é um time, esse time aí que está jogando é um time ruim, é um time muito ruim. Ele ganhou de alguns times porque tem times horrorosos no Campeonato Brasileiro. E porque tem algumas valências, alguns bons jogadores, e quando está jogando com o Kahneman e Jeromel em forma, aí é outra coisa. Mas é um time, ele não tem como ganhar do Palmeiras. Esse time não ganha do Palmeiras. Tá? Se houver modificações, se houver troca de nomes e troca de maneira de se comportar em campo, talvez faça um enfrentamento. Mas hoje, esse time aí, assim, quase impossível ganhar do Palmeiras. É que o que acontece é o erro reiterado, né, Eduardo? O problema, assim, no futebol e na vida, o que a gente tenta fazer? Tenta corrigir erros que já errou e vai acabar errando erros novos, porque a vida é assim, você vai se deparar diante de uma situação, vai acertar ou vai errar, aqui eu errei, não faço de novo. Qual é o problema que aflige gremistas em geral? O Grêmio erra os mesmos erros. O Grêmio para de correr no segundo tempo. O Grêmio é envolvido na segunda etapa pelo adversário na arena, seja ele qual for, porque o Grêmio diminui o seu ritmo físico, porque tem queda tática, tem queda técnica, o Grêmio volta pior do intervalo. Isto é o preocupante. E o São Paulo se beneficiou, como outros times já fizeram antes, naquela série de empates do Grêmio, o São Paulo se beneficiou para virar a partida. O Davi tem razão, na lógica, como não existe um botão que liga e desliga a competência de uma equipe de futebol, tipo, não, eu posso ser incompetente no Brasileirão porque não disputo o título, mas lá na Copa do Brasil, aí sim, aí tudo vai dar certo porque eu estou ligado. Não é automático dessa forma. Você tem que dar uma liga com rotina, com repetição dos seus acertos, e o que o Grêmio está repetindo são os seus erros. E aí, diante disso, fica difícil vencer o Palmeiras. O Davi falou sobre 2 possibilidades, Léo, e eu já te passo a bola. Mas com o Maicon ou sem o Maicon? Com o Maicon ou sem o Maicon? Eu acho que o Maicon vai jogar a final da Copa do Brasil. Eu acho que ele vai jogar. Mas o Léo tinha chamado de... porque eu acho que o Grêmio com o Maicon pode ganhar a Copa do Brasil. Eu acho que tem possibilidade. O Davi falou sobre 2 possibilidades, né? Mudança comportamental ou mudança de nomes. E aí eu peço Não, tem que fazer as 2 coisas. Tem que fazer as 2, Davi. As 2 coisas. Não, com esse time que joga, eu afirmo, esse time que jogou.
que jogou ontem, que vem jogando, não ganha do Palmeiras. Não ganha. Mas aí eu pergunto, e aí eu vou começar com o Léo que chamou. O Léo vai ser o primeiro a responder. Acho que o Léo tinha outra coisa para falar também. O que dá para mudar nesse time do Grêmio? Porque eu olho as alternativas, eu não vejo muita solução nos jogadores que estão fora para entrar no time. Vamos começar aqui, lateral direito, tem o Wanderson. Mostrou ser um bom jogador, mas é um garoto. Pode entrar por ali. Pois é, mas será que melhora tanto? Tassiano jogou bem de lateral direito, é um jogador que tem uma boa vontade, assim, a gente vê que ele é um jogador que participa, não é ruim na bola aérea, marca melhor do que o Vitor Ferraz, que não marca nada. Por que não o Wanderson, Davi? Não, o Wanderson não é bom marcador. Davi, a tua sugestão é uma radiografia do momento do Grêmio. Mas é a verdade. A sugestão é uma radiografia do momento do Grêmio. Tu tá esperando que o Tassiano, o Tassiano é um cara super voluntarioso, né? Ele joga de tudo, ele vai em todas, ele tá sempre disposto, o técnico pode contar com ele. Mas o Tassiano ele não resolve em nenhuma posição, né? Ele quebra o galho em todas, não resolve. Mas ali diante que o Tassiano improvisado vai dar a solução. Não, então, assim, é a radiografia do momento do Grêmio. Diante do que se impõe, do que está posto aí, essa improvisação, que seria uma improvisação, exatamente uma improvisação, seria o melhor a se fazer, porque o Wanderson é muito jovem, tem que aprender muitas coisas, como o Tonhão. A gente vê, ele se atira na bola, o Tonhão, por exemplo, tá? São jovens. Parece que não tem ainda falta um pouco de trabalho de base para eles. Então, o Tassiano seria uma improvisação, mas diante do que existe, né? A lógica do Wanderson é a mesma do Heitor. Por isso que eu defendo que seja o Rodinei, por coerência até, que o Rodinei jogue. O Wanderson é um menino, tem potencial, tem talento, mas o Wanderson não tem conseguido terminar as partidas. Até por questões físicas, que já foram mencionadas. O Heitor já jogou mais vezes, o Léo. Já jogou na Grenal. E a diferença é que tu não tem que testado. Mas a lógica é que tu não tem que desembolsar. E a diferença é que tu não tem que desembolsar $1 milhão. A lógica é a mesma. Essa é a pequena diferença. Ela vale para um, vale para outro. A questão toda, Davi, que me parece... Não é a mesma lógica. Não são meninos iguais, claro que não são, evidente não que são. Não são. O Heitor tá jogando há um tempão aí. São jovens. Sim, são jovens, mas centrais. Bom, o Yuri Alberto é jovem. Né? O Yuri Alberto é jovem. O que eu ia colocar para a mesa, a entrevista do Renato ontem, ela me pareceu uma entrevista que sinaliza o final do ciclo. O Renato emitiu recados, eu estava ouvindo ontem o Maurício e o Gamba e o Gabardo também estavam no balanço final, e vocês debateram muito isso, aliás, estava muito bom o balanço ontem. Obrigado, seu Léo. Não, foi até meia-noite e eu garanto que todo mundo ficou. E assim, Maurício, recados muito claros, Maurício. Tem que investir, se quiser ganhar, disputar os títulos, tem que ter investimento. Até o Renato se contradizendo, porque ele ganhou títulos sem investimento, né? Ele já fez isso. Né? Mas agora ele está numa toada de que é preciso investir, não é a primeira vez que ele menciona isso. Então me parece que está se encaminhando uma situação e eu acho que não passa pelo resultado da Copa do Brasil. Independentemente disso, o Grêmio me parece que ele está encaminhando um novo momento, um novo ciclo. E a entrevista do Renato ontem, Maurício, ela foi muito elucidativa nesse sentido. Eu concordo. Eu faz muito tempo que falei aqui, e vou dizer hoje, não é porque eu falei, entendeu? O grande problema do Grêmio é que o Grêmio joga pouco. Nós estamos acostumados a fazer uma análise do Grêmio, voltando lá no passado, aquele Grêmio que encantava. Aquele Grêmio acabou, ninguém sabe onde é que anda, se um dia vai voltar, aquele acabou. O Grêmio é isso aí que nós estamos vendo, o Grêmio é o time que ganhou em 2021 2 jogos. Ganhou do Bahia e do Botafogo. O Grêmio joga pouco, como a maioria dos times brasileiros jogam pouco. Então, e nós estamos enfeitados. O Grêmio... Não, aquele Grêmio, aquele que jogava muito, aquele que assustava, aquele que deixava o adversário atônito, aquele passou, aquele terminou. O Guerra... o Grêmio vive de marketing. O Grêmio está jogando muito menos do que nos acostumou nos seus melhores momentos, mas no quesito específico do Renato, que é o condutor de tudo, para o melhor e para o pior, assim como a gente atribuiu ao Renato todos os méritos decorrentes das vitórias, das faixas no peito, o Renato também tem o papel de quando as coisas não acontecem. Ele é o condutor do processo, para o melhor e para o pior. O Renato está claramente cansado. O Renato está desgastado.
E o Renato, se você se colocar na cabeça do Renato, ou na situação do Renato, é o seguinte: ele está no Grêmio, onde ele já foi campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, semifinalista de Libertadores e tricampeão gaúcho. Não há perspectiva de investimento, porque o Romildo corretamente lida com o dinheiro que tem, e não com o dinheiro que não tem. O Cruzeiro lidou com o dinheiro que não tinha, está na B, quase foi para C. Então o Romildo está certo. Em paralelo, o Renato está sendo cobiçado e sofre acenos do Atlético Mineiro, que gasta caminhões de dinheiro em jogadores, e do Flamengo, que tem um elenco cuja folha salarial passa de 22 milhões de reais. Então, diante disso, o Renato está ou no Grêmio com o contrato encerrando, ou com o suposto convite do Atlético que investe como ele quer, ou o Flamengo que investe como ele quer. O Renato deve estar balançado. O desafio do Renato é mobilizar a si mesmo e aos seus jogadores para a final da Copa do Brasil. Depois é outra conversa. Eu vou me colocar na pele do Renato, tá? O Renato é um salário maravilhoso aqui ou em qualquer lugar que ele for trabalhar em 2021. Com uma diferença. Se ele for trabalhar em Belo Horizonte, por exemplo, e já não é nenhum segredo que ele é a ficha 1 caso o Sampaoli vá embora, ele vai poder viver. Aqui ele não pode viver. E não é 1 ano, não é 2 anos, são 5 anos. Sabe o que é 5 anos? Tu treinar, trabalhar, ir pro hotel, treinar, trabalhar, ir pro hotel, treinar, trabalhar, ir pro hotel. Diz, olha, agora nós vamos jantar. Não dá para ir jantar. Não dá. O garçom não vai servir ele, o garçom vai sentar do lado dele, vai conversar com ele, vai querer autógrafo, foto. Ele não tem vida. Entendeu? Ah, mas ele ganha aqui X, ele vai ganhar X em outro lugar também. Então eu acho que o Renato, que deu tantas e tantas alegrias ao Grêmio, que escreveu definitivamente o seu nome na história do clube, vai embora. Eu acho que ele cansou. Ele agora deve ter posto na cabeça e diz assim, eu não vou deixar de ganhar o que eu ganho, mas pelo menos eu vou viver. Eu acho que a gente vai seguir esse debate aí depois das 2, Diogo. Deixa a tua manchete, Diogo. Ah, não, é isso aí. Não, então vou deixar uma manchete. Não acho o Palmeiras tão super adversário assim para enfrentar o Grêmio. Opa! Olha aí, hein? Palmeiras que voltou do Mundial e ontem ganhou. A gente vai para o intervalo e a gente vai continuar discutindo a final da Copa do Brasil, Grêmio e Palmeiras, a situação do Renato e, obviamente, também Inter e Flamengo, o jogo de domingo que pode dar o título brasileiro para o Internacional. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. No verão, os dias são mais longos, a cidade fica mais calma e as ruas mais tranquilas. Verão é para relaxar, passe no Zafari para aproveitar. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos, pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico? Conheça o split inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea. E a Frigelar, frigelar.com.br. Grupo IES apresenta novo Nissan Versa, um sedã com tudo que você nunca imaginou, a partir de R$ 74.500, só na IES Nissan. Verão tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar, espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com Aurora tem verão. Beba com moderação. Precisamos manter os cuidados no verão. Use o app Banrisul Digital para resolver o que quiser sem sair de casa. Fique ligado, vem aí o Notícia na hora certa e nós já voltamos com Sala de Redação. 2h03, Objetiva Administradora de Condomínios. Há 23 anos especialista no que faz. Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite a sua proposta. Fida sólida por natureza. Tintas Killing, a tinta gaúcha. O conhecimento prepara para a vida. Escolha a qualidade, escolha a Facate. Diogo, já vou passar a bola para ti, mas tem que me falar do Cicobi primeiro, Diogo. Seja qual for o seu plano, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que a tese que eu vou apresentar agora sobre o Grêmio. O Grêmio com o Michael, não é essa sinistrose toda que o Davi traçou no bloco anterior. O Grêmio com o Michael no primeiro tempo contra o São Paulo, praticou bom futebol,
E aí depois que saiu o Michael, bom, aí foi tudo aquilo que a gente viu. Mas nos momentos anteriores, inclusive aquele empate com o Atlético Mineiro, até com o Palmeiras, quando o Grêmio tinha o Michael, o Grêmio praticava bom futebol e fazia gol, inclusive. Aí quando o Grêmio perde esse jogador, ele está muito Michael dependente, isso está acontecendo demais. É um problema porque o Michael não terá condições o tempo inteiro. Mas eu acho que o Grêmio, como o Michael, e o Grêmio está preparando o Michael para ele jogar as 2 partidas da final, eu não acho assim o Palmeiras tão... O Guerrinha tem toda a razão, não é mais aquele super Grêmio. Isso aí, ponto pacífico, passa a régua. Agora, o Palmeiras ganha a Libertadores no gol de chiripa, o Palmeiras leva uma lambada no Mundial, né? Chega em 4º lugar, né? Eu não vejo o São Paulo tão superior assim, está muito mal no Campeonato Brasileiro, está lá atrás. Não é esse super time assim para chegar e ganhar as 2 partidas do Grêmio. Eu acho que o Grêmio com o Michael enfrenta o São Paulo, Davi. Eu acho que não precisa de super time, não precisa. Do jeito que o Grêmio tá jogando aí, o Palmeiras ou qualquer outro adversário que jogue um futebol mais ou menos sério, faz picadinho do Grêmio. Picadinho na final. Não sobra nada. Do jeito que está jogando. Essa maneira, assim, esse futebol bailarino. O Al-Ahly, Davi. Esse futebol Al-Ahly picadinho. Mas enfrentou o Al-Ahly, né? Então, enfrentou. Mas não precisa. O Botafogo quase que fez 4, 5 gols no Grêmio. O Botafogo, que é o Botafogo tem 4 vitórias no campeonato, tomou 5-2, mas podia ter feito, fez 2, podia ter feito mais uns 3. Ô Davi, vamos negociar uma figura de linguagem. Você quando fala do picadinho, você está fazendo a hipérbole, o exagero, que é para o Grêmio tomar a luz alta, porque o Al-Ahly não faria isso do Grêmio, o próprio Palmeiras não tem mostrado ser capaz de fazer isso com ninguém. Agora, o que eu vou concordar com você, se você negociar isso tudo, é que o que assusta gremistas de modo geral é a irregularidade do Grêmio dentro do próprio jogo. De um primeiro tempo, onde ele ganha do São Paulo, é uma vitória na conta do chá, é uma vitória apertada, equilibrada, mas ele está ganhando do São Paulo, ele não está correndo risco com o São Paulo. Ele volta do intervalo e parece não ter nenhuma conexão com o time anterior. E não pode ser só o Maicon, porque entra o Lucas Silva, que já jogou no Real Madrid, já jogou no Cruzeiro, já teve convocação para a seleção. Você não pode variar tanto e de forma tão brusca dentro de 90 minutos, especialmente no quesito competitividade física. Negocia ou mantém o picadinho, Davi? Mas não é só a questão física, Maurício. É a maneira como descrevi aqui. Quem é que marca no time do Grêmio? Quem é o jogador que tira a bola do adversário? É só o Matheus Henrique. É o único que faz esse trabalho, é o Matheus Henrique, num time inteiro. Um jogador que realmente está atento, se deslocando, se movimentando. Ontem, inclusive, ele jogou muito bem. Ele vinha mal, mas nas últimas partidas ele está jogando bem. É só o Matheus Henrique. O Jean-Pierre tem que ser descartado já, o Jean-Pierre. Eu acho que é um jogador, infelizmente, que... Quem é que tu vai botar no lugar do Jean-Pierre? O Darlan. Calma. Darlan. Botaria o Darlan no time. Mas é um problema coletivo, Davi. O Grêmio tem que fazer um esquema. Se o Grêmio não fizer um esquema defensivo, cauteloso, explorando o que ele tem, que é um bom centroavante e um velocista para enfrentar o Palmeiras, ele vai perder as 2 partidas. Mas a gente corre o risco de ter um jogo, Davi, que a bola vai ficar parada no meio campo, porque o Palmeiras também não quer a bola. O Palmeiras é um time que rouba a bola e sai rápido. O Palmeiras não é de trabalhar a bola, entendeu? Mas não precisa trabalhar a bola, só precisa atacar e fazer o gol. Se atacar rapidamente e fizer o gol, pronto. O Grêmio do Luiz Felipe era assim. Se o Grêmio ele pegava a bola, atacava e fazia o gol. Se o Grêmio ficar lá atrás e o Palmeiras ficar lá atrás, não vai ter jogo. O Grêmio precisa... Mas o Palmeiras não vai ficar atrás. Não vai. Mas a característica do Palmeiras é essa, O que o Palmeiras fez contra o Grêmio? Exato, agora no último jogo, isso, exatamente isso, Davi, que eu ia perguntar. Não faz muito tempo nós vimos Palmeiras e Grêmio lá. O primeiro tempo era para ter sido 5 ou 6-1. Ou eu estou enganado? Meu Deus, foi um massacre. Mas o Palmeiras não é um time de propor jogo, Guerra. O Palmeiras é um time mais de pegar a bola do adversário, de sair rápido. Pega a bola, ataca o adversário, sufoca o adversário e faz o gol. O problema não é o Palmeiras, o problema, na verdade, é o processo coletivo do Grêmio que afundou, que naufragou. O Grêmio, coletivamente, o Grêmio não consegue se ajustar. O Maurício disse, primeiro tempo com o Maicon, e o Maicon é um cara que ele faz o time se movimentar, o Maicon faz a bola girar, o Maicon treina o time dentro de campo jogando, né? Porque tu vê que ele vai apontando para os caras, ele vai ditando o ritmo, mas o Maicon não consegue jogar. E aí entra o Lucas Silva.
que é um jogador posicionado, Davi. Aí o Grêmio, claro que também... Quem é que tira a bola do adversário no Grêmio? Quem? Além do Matheus Henrique. Lucas Silva para tirar a bola do adversário, ele deu no que deu o segundo tempo. Mas não adianta botar um jogador só. Tem que fazer com que o time jogue. Mas o Grêmio não... Agora o Grêmio tem no seu time, em primeiro lugar, estou dizendo, os dois zagueiros, os zagueiros que jogaram ontem, são os zagueiros que eles têm que necessariamente jogar protegidos. E não adianta só protegidos vou botar um volante e ele vai protegendo, isso não vai resolver. Tem que ter um esquema que os proteja. Os laterais do Grêmio são vulneráveis na defesa, na marcação. Vulneráveis. O Diogo Barbosa é um ótimo lateral. Em 10 dias. É um ótimo lateral o Diogo Barbosa. Não dá para fazer uma cirurgia de time em 10 dias. Vai ter que fazer, senão vai perder. Se não fizer, vai perder. Não sei. Tinha mais do que 10 dias, tinha um mês. Tinha um mês. Agora, se não fizer, vai perder. Se não mudar nomes e não mudar a forma de jogar, assim, com 10 dias é o suficiente. Mas, Davi, a questão é mais coletiva do que de nomes. Pois é, mas exatamente. Mas não adianta manter os mesmos nomes. Não adianta tu botar o Jean-Pierre no time, lá na frente, e dizer assim, agora tu vai puxar o contra-ataque, Jean-Pierre. Ele não vai conseguir, porque não sabe fazer isso. Jean-Pierre não é de puxar contra-ataque. Jean-Pierre é jogador de meter bola. Ele é um meia, um ponta de lança. É outro tipo ou a mesma coisa o Diego Souza. Diego Souza, agora tu vai ser o velocista. Ele não é velocista, ele tem 35 anos. É um jogador grande. É um jogador de área. Então o Diego Souza, o que ele é? Ele é o centroavante aipinho, é o jogador de área. Quem vai puxar o contra-ataque? Vai ser o PP. Bom, e aí tu tem que ver o resto que tu tem. Maicon organiza o time? Tá, Maicon organiza o time, mas tu precisa ter gente que marque, que trabalhe para ele, não só o Matheus. Vai ter que botar mais gente. Então, todas essas composições, se não fizer... deu uma melhorada e o Grêmio buscou o empate. Se não fizer isso, mas não vai adiantar só o Maicon. O Maicon não sabe, bota num time aberto desse jeito, tu bota o Pelé e não vai adiantar. É que nesse momento, Davi, final de temporada, não tem muito que mudar no processo coletivo do Grêmio para potencializar a individualidade. Tu vai ter que criar uma estratégia de jogo, que foi o que o Grêmio fez contra o São Paulo. Usa as individualidades. A diferença é que o São Paulo, Davi, o São Paulo gosta da bola. O São Paulo tinha Kahneman e Jeromel. Essa é a diferença. Com Kahneman e Jeromel em forma. Tanto que eles nunca perderam o problema. Tem um outro problema. São Paulo, eu concordo com o Léo, São Paulo gosta da bola, ele só não sabe o que faz com a bola. Ele foi ganhar o primeiro jogo em 2021 ontem. Ele tem a bola, mas não sabe o que faz. O Palmeiras não tem a bola e ganha. Então, isso é muito discutível. Entendeu? O cara tem a bola, muito bem. E aí como é que foi? Perdeu. E o outro, o outro fez um gol de escanteio, ganhou. Sim, mas é mais como o conceito de jogo, Guerra. Não está assim vinculado ao resultado. Mas o que eu falo é que, em termos de conceito de jogo, para que o Grêmio encaixe a estratégia dele. Contra o São Paulo, eu acho que se a gente jogo, entrar... principalmente, o Grêmio, Guerra, no segundo jogo contra o São Paulo, o Grêmio foi a não jogar. O Grêmio demorava para bater lateral. E aí a estratégia do Renato foi sensacional. Porque ele tirou a velocidade do jogo, ele matou o jogo. E o Grêmio conseguiu. Eu levo esse confronto entre Palmeiras e Grêmio em alguns detalhes assim, pontuais. Quem é que tem melhor elenco? Palmeiras. Quem é que pode... Porque a hora que aperta, o Palmeiras tem o que mudar. O Grêmio não tem muita coisa para mudar. Né? Tanto é que nós estamos debatendo aqui. Sai o fulano, entra quem? Sai o Beltrano, entra quem? A gente não sabe nem responder isso. Segundo lugar, o momento. O momento, queira ou não queira, apesar do fracasso no Mundial, é um Mundial. É um Mundial. O Grêmio está fracassando no Brasileiro. Então, o jogo é muito complicado. O Grêmio vai ter que encontrar um jeito, entendeu? Primeira função do Grêmio, não perder. Depois, se der, vai ganhar. Agora não, nós vamos fazer, vamos para cima dos caras, olha, aí vai dançar. O Grêmio precisa ser humilde, chegar agora ao ponto da humildade, depois de tudo que ganhou, para entender que, no momento, o favorito da disputa é o Palmeiras. E que ele precisa ser inteligente para quebrar esse favoritismo. Porque se ele entrar lá e dizer assim, não, nós somos o Grêmio, nós vamos enfrentar o Palmeiras de peito aberto, a chance de bater com a cara no chão é enorme. Sim. Contra o São Paulo ele fez isso, né, Gabardo? Contra o São Paulo o Grêmio foi muito pragmático e foi humilde.
O Grêmio jogou para não perder, para segurar o resultado. E foi depois da eliminação lá da Libertadores, da maneira como aconteceu lá na Vila Belmiro, né? O Grêmio conseguiu dar a resposta. Vamos ver como é que vai ser contra o Palmeiras. Agora, sobre o Maicon, o Grêmio vai fazer todo o trabalho, está fazendo todo o trabalho para ter ele com o mínimo de condições para a final da Copa do Brasil. Ponto. Porque para a temporada de 2021, o Grêmio vai ter que achar uma outra solução. O Grêmio vai ter que buscar o mercado do volante. Ele falou isso, né, para você ontem, Eduardo, que o Renato cogita o Grêmio, cogitando que o próprio Renato fique no Grêmio, né? Deixa eu botar uma colher. Eu entrevistei sábado o Thiago, que é o Thiago Gomes. Thiago Gomes, que é o treinador da transição, e fiz essa pergunta a ele. Se o Grêmio tinha na transição alguém que se aproximasse do Maicon, porque todo mundo que está vendo o Grêmio jogar, e nós aqui estamos dizendo com muita propriedade, o Grêmio é um Grêmio com o Maicon e o Grêmio é outro Grêmio sem Maicon. O Maicon faz a diferença no Grêmio, ainda ele é o maestro do time do Grêmio. E ele me respondeu o seguinte: tem. Ele até citou o Bobson, ele citou mais 2 meninos. O Fernando Henrique, esse é muito elogiado. E o Bitelo deve ser outro. Exatamente. Ele citou esses 3. Então, o Grêmio precisa olhar esses meninos. São muito parecidos, eles, para mim, com o Maicon. Não são o Maicon, claro, mas são parecidos. Então, entre daqui a pouco procurar fora e não achar, olha para o seu próprio umbigo. Pode estar aí a solução. Pois aí, Gabardo, depois do comercial, a gente pode aprofundar o Grêmio de 2021. A gente está falando muito, claro, do que está ali no horizonte, né? Está muito próximo à final da Copa do Brasil. Mas me parece que o Grêmio precisará passar por uma reformulação bastante profunda em 21. Eu acho que sim. Vamos falar sobre isso, sem dúvida, depois do intervalo. Sobre calendário, tem uma situação inusitada, que a gente nem está se dando muita conta, né? Porque os jogos agora são decisivos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, mas sem ser agora, nesse final de semana, no próximo, já começa o Gauchão. Né? O calendário de 2021, ele começa antes de terminar o calendário do futebol de 2020. E até o nosso querido Edu César está me lembrando aqui que hoje a Federação Paulista de Futebol divulgou, há poucos dias, na verdade não foi hoje, o horário das 5 primeiras rodadas do Paulista. E olha a curiosidade, dia 3 de março, no meio da final da Copa do Brasil, tem Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. No outro final de semana o Grêmio vai estar jogando pelo Gauchão, claro que com o time de transição, Palmeiras vai fazer a mesma coisa. Mas a gente vai ter uma situação inusitada, com o calendário de 2021 já começando e não terminou ainda o calendário dos jogos de 2020. A gente vai para o intervalo e voltamos para fechar o Sala de Redação. 2h20, Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos! Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Banrisul Digital, resolva o que quiser sem precisar sair de casa. Ô Leonardo, sobre essa projeção para 2021... ela tem que ser feita porque a temporada de 2021, com o calendário de 2021, começa na semana que vem. Então tem que terminar as competições de 2020 e ao mesmo tempo já projetar 2021. Se a gente pegar o caso do Inter aqui, o Inter vai ter, durante o ano, as voltas do Guerreiro, do Bosquilha, do Saravia, deve contratar o Tyson, pode perder o Edenilson, porque o Atlético Mineiro vem com tudo para contratar o Edenilson. Agora, do lado do Grêmio, eu acho que o Grêmio vai precisar contratar lateral direito, volante, atacante para o lugar do PP, talvez um meia, só que já são 4. Zagueiro, não sei se não precisa de goleiro também. Olha, o Grêmio vai precisar contratar bem, hein? Sem dúvida. O Grêmio vai ter, e aí, Davi, tem uma questão, o Grêmio ele tem uma configuração diferente no departamento de futebol. O Grêmio tem o vice político, o Grêmio tem o coordenador, que é o Marcelo Oliveira. O Grêmio não tem aquela figura do executivo, que é o cara do mercado. O Renato hoje ele faz muito esse papel do manager, né? O Renato ele conversa com os jogadores, ele convence os caras a vir. O Renato é um cara muito... ele vai além do cargo dele de técnico. Se o Renato sair, e me parece que os sinais começam a indicar isso, o Grêmio vai ter também de fazer uma recomposição, Gabardo, de departamento de futebol, para ir partir para o mercado. E não são poucas as contratações. O Renato ontem, na entrevista dele, ele disse assim, essa luz alta aí que a gente está falando, mais do que luz alta, na verdade, ele disse, tem que cobrar se tem investimento, se não tem investimento não dá para cobrar, diz ele, né?
Foi mais ou menos isso que ele disse. Quer dizer, o que ele está afirmando? Está afirmando que a direção não dá jogadores para ele, mas a direção deu jogadores para ele. Deu o Tardelli e o Thiago Neves, foram indicados por ele. Indicação dele, jogadores caros, inclusive o salário do Tardelli, todo mundo falava aqui, mais de R$1 milhão. Não deram certo, mas... Deu o Marinho, que foi destaque na Libertadores, Luciano, que é destaque no Campeonato Brasileiro, ontem fez gol, foi escolhido melhor em campo, inclusive. O Diogo Barbosa, né, Davi? O Diogo Barbosa é um cara que vai custar, se não me engano, 10 milhões. 10 mais 10, né, Gabardo? Esse Vitor Ferraz, todos, e pelo que se sabe, isso aí o próprio Renato disse. Ele disse, não, eu indico os jogadores. Sou eu que indico. Ele falou isso. Então se o Renato que está indicando, e se a gente for começar a contar aqui, olha, são seguramente mais de 10 jogadores que o Grêmio contratou. Então, o problema é que na comparação com o Flamengo e Palmeiras, Davi, te interrompi aí, perdão, é que na comparação com o Flamengo e Palmeiras, tá tudo bem, ou até Atlético, aí tudo bem. Mas o Grêmio investiu esse ano, o Grêmio contratou Vitor Ferraz, contratou o Diogo Barbosa, trouxe o Pinares, Churim. Trouxe o cara lá agora me fugiu o nome, Caio Henrique, né, o lateral esquerdo, que veio, Caio Henrique lá do Atlético de Madrid, antes veio Luiz o André, Fernando. Thiago Neves, Tardelli, o Grêmio contratou. Pegar esse seu gancho, você citou 3 clubes que claramente fazem mais investimento do que o Grêmio. Você citou Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. 2 destes 3 clubes supostamente gostariam de ter Renato como treinador na temporada 21. É claro que isso está na cabeça do Renato quando ele dá essa entrevista. É claro que ele está no limite. E ele vai ouvir do presidente Romildo, com toda a lealdade que caracteriza a relação deles, o seguinte: Renato, eu já pago para você um salário que você merece, você é uma estátua e tudo mais, mas eu não posso fazer maluquice porque eu não sou o Cruzeiro. Eu não quero ter o destino do Cruzeiro, que gastou mais do que podia e quase caiu para C e vai dobrar o segundo ano na B. E aí o Renato talvez diga, bom, se não vai ter investimento, eu vou para onde me querem com investimento. Eu estou fazendo uma projeção de um diálogo leal entre os dois, porque a situação está no limite. E aí o desafio do Renato é se concentrar para ser campeão da Copa do Brasil, o episódio que fecha a temporada 20. Porque a temporada 21, meus amigos, para o Renato Portaluppi, está completamente em aberto e muito provavelmente não está em aberto no Grêmio. Eu acho que vai ter um detalhe importante aí, porque está se falando muito e normalmente essa decisão é tomada depois do Renato com o Romildo, do último jogo da temporada. Mas eu não sei, acho que esse ano vai ter que ser diferente, porque não tem férias. Depois da Copa do Brasil, né? Porque ele prorrogou o contrato. Ele prorrogou o contrato para disputar a Copa do Brasil. Prorrogou por uma semana, não sei. Por enquanto ele só prorrogou até o dia 28 de fevereiro. Deve prorrogar mais uma semana aí para poder dirigir no segundo jogo. Mas o que eu digo é que daqui a pouco essa decisão ela vai ter que ser tomada antes do segundo jogo da Copa do Brasil, porque não dá para esperar tanto assim, tem que começar a projeção de 2021. Eu suponho que o Romildo, que na verdade as decisões do Grêmio são tomadas pelo Romildo e pelo Renato, né? Sem dúvida. Sem nenhum, não querendo desmerecer outros dirigentes e tal, mas a gente sabe que são esses dois que são as cabeças pensantes ali, quem mais tem influência nas decisões tomadas. Então eu suponho que a essa altura o Romildo já deva ter na cabeça dele o seguinte: não, o Renato fica ou não fica. Se não vai ficar, ele já deve estar olhando para outros treinadores, outra forma de gerir o futebol, né? Já deve estar de olho nisso aí. Mas Davi, eu acredito que pelo calendário do jeito que está, os clubes, principalmente os que estiverem na Libertadores, a temporada extraoficialmente vai começar ali a partir da metade do começo de abril. O março vai ser para descansar, fazer a não ser que o Grêmio tenha que jogar pré-Libertadores, né? Esse aí já é um risco, dia 12. Né, Davi? Aí é um risco, aí muda de figura. Aí já tem que emendar uma temporada na outra. E aí sim vai ter esse problema todo de renovação e também de reformulação do grupo que a gente está vendo que vai ser necessária. Se não uma reformulação, mas principalmente acréscimos, né? Mais qualidade, mais alternativas. A gente está falando da questão dos zagueiros. O Paulo Miranda ontem foi mal mais uma vez. O David Braz perdeu espaço. Ou seja, o Grêmio tem Kahneman, Jeromel e tem o Rodrigues, que é um menino. E tem o Juan, que por enquanto não foi aproveitado. Está lá atrás na fila. Essa questão da base ser aproveitada também, ela vai ter de ser revista. O Grêmio não pode demorar tanto para lançar os meninos. Não pode ser tão cauteloso. Porque o menino, que nem o PP se afirma e sai. O PP jogou de fato no Grêmio como titular 6 meses.
Agora o Inter vai ter que contratar um zagueiro também, né? A não ser que o Pedro Henrique comece a jogar e demonstre que tem a condição de ser titular ou de brigar por vaga de titular, né? Senão o Inter vai ter que buscar um zagueiro. Mas mesmo que mostre isso, tem que contratar, sim. Moledo só volta no final do ano, né? Não, tem que contratar. O Nacional, até numericamente, está faltando gente. O único zagueiro canhoto que o Inter tem além do Cuesta é o Jussa, que nem está no cenário aí para substituí-lo no momento decisivo. Não, sem dúvida. E até vou repetir essa informação, hein? O Atlético, eu não sei o que falar mais do Atlético Mineiro. Quando a gente acha que terminou, aí é que eles vêm. Acabaram de contratar o Hulk, estão contratando o Nath Fernandes, fecharam com o Dodô, estão de olho no Renato Portaluppi, e o Atlético, olha, depois que terminar o Campeonato Brasileiro, pela informação que eu tenho, vem com tudo para cima do Edenilson. É o grande objetivo do Atlético Mineiro. Pois é, e eles contrataram o Zaratio, do Racing. Sim. É o Edenilson argentino, joga na mesma função, um cara que teve uma trajetória muito parecida e é mais jovem do que o Edenilson, né? Pois é. Mas essa contratação do Nath Fernandes, que tá uma novela aí para ser fechado ou não, é um baita reforço, hein? É um belíssimo jogador. O Nath Fernandes, meio do River Plate, que era o cérebro, né, desse time do Galhardo. É o arrumador de time, né? Muito bom era jogador. Quem o Cudê queria para o Inter, né? Era o primeiro nome que ele indicou. E o Inter não conseguiu tirá-lo pelo salário. O River deu um acréscimo de salário e ele ficou. O Atlético Mineiro está negociando algo em torno de 6 milhões de dólares para contratar esse jogador, o Nath Fernandes. Não acaba, né? As contratações do Atlético Mineiro não terminam nunca. E pelo jeito, pelo que eu fiquei sabendo, o São Paulo não fica de jeito nenhum. Agora, não adianta só ter dinheiro, né? O próprio Grêmio tem dinheiro. A gente está falando do Grêmio. O Grêmio, a gente está enaltecendo, inclusive, a gestão administrativa, financeira do Romildo, porque sobra dinheiro ao Grêmio. O Grêmio está com superávit. Né? Mas não adianta ter dinheiro se não saber contratar. No caso a gente falando do Atlético, o Atlético tem alguns jogadores ali que gastou sem precisar gastar, né? Vai gastar naquele menino do Palmeiras, já avisou o Johan. Sim, 7 milhões de reais. Eu quero ver a hora que chegar o boleto. Mas tu quer ver, Guerra? Eu tava dando uma olhada no Atlético, né? Porque tem o Ricardo Guimarães e o Rubens Menin, um é do BMG e o outro é da MRV. E aí o cara que é o terceiro é o Renato Salvador, tá? Inclusive ele é um homem forte do futebol hoje. É ele que indica as contratações, ele que avaliza as contratações e os outros dois fazem o cheque. Só que o Renato Salvador, ele também é de uma família de grana, assim, de uma família tradicional. A família dele é fundadora daquela rede de hospitais Mater Dei, eles são esses três caras que estão gerindo o Atlético hoje, que estão injetando toda essa grana no Atlético. Bateu o sinal. Marianotti, vai pro Carnaval. Como é que vai ser o Carnaval, Marianotti? Dentro de casa, na piscina? Como é que vai ser, Marianotti? Vai ser trancafiado aqui em casa, confinado, né? Eu fiz um evento agora, sábado, né, no final de semana, um evento chamado Carnavale, que é na Wine Garden, Bento Gonçalves, mas era um espaço aberto, né, onde o palco estava montado, não tinha aproximação de público e era um gramado. Então no gramado tinha aqueles sprays assim, de juiz de futebol, né, com círculos onde os grupos, né, cada família ficava num círculo, assim, e as pessoas não podiam sair daquele circo porque estava tudo delimitado, né? E foi uma festa muito bonita. Amarelo. Isso, e foi uma festa muito bonita. Tinha a presença da polícia mesmo, né, para coordenar o evento todo, e realmente foi um evento espetacular, sem nenhum incidente, sem nenhuma aglomeração. Todo mundo no gramado, cada um no seu círculo, assim, com máscara e tal. Obviamente tiravam as máscaras para tomar um vinho maroto ali e tal, como, afinal de contas, carnaval, né? Carnaval tem tudo a ver com esse tipo de festividade etílica também. Mas tudo seguindo os protocolos, foi tudo muito bonito mesmo. A turma de Bento Gonçalves está de parabéns. O Leandro Stout, valeu, Marianotti. Onde não estão cumprindo muito os protocolos é no litoral, né, Stout? Tem imagens chegando aí que são muito preocupantes do Carnaval, né? Festas na madrugada, avançando amanhã com grandes aglomerações à beira-mar, já que as casas noturnas estão fechadas. E é o nosso assunto de abertura hoje. Nós vamos trazer todo o relato da reportagem com o Eduardo Matos e vamos conversar com o prefeito de Xangri-Lá,
está avaliando a possibilidade, a viabilidade de interditar a praia durante as noites e madrugadas. Nós vamos também falar do Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil e o trabalho do Instituto do Câncer Infantil em Porto Alegre. Vamos ter hoje no quadro A História da Minha Vida, Jair Cobb contando como chegou ao estrelato, como chegou a esse nível do guri de Uruguaiana, um personagem reconhecido em todo o Rio Grande do Sul, avançando fronteiras. Ele vai contar do tempo que ele foi funcionário de escritório de contabilidade, trabalhou com vendas, trabalhou como fotógrafo, vai contar todo o caminho até chegar ao guri de Uruguaiana, esse personagem tão querido de todos nós. E nós vamos também falar da ampliação da vacinação em Porto Alegre. Agora vão ser incluídos também os idosos de 83 e 84 anos. 83 e 84 anos de idade, Gabardo. Boa. Para uma segunda-feira de carnaval, né? Assuntos importantes, sérios, que tem que ser tratados, e intercalando com um pouco de divertimento para a gente ouvir o Jair Cobb. Muito bem. Stout, a partir de agora tudo contigo, com a Kelly Matos. Sala de redação fica por aqui. Vem aí o Gaúcha Mais.